1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 e 7. Vamos ler a partir do 3. 1 Timóteo 6, 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Senhor, esta é a tua palavra, te louvamos pela oportunidade de ouvirmos, aprendermos, e pedimos, Senhor, que o teu Espírito esteja aqui conosco neste momento, e que cada coração seja agraciado com esta palavra. Eu te peço, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Eu dei um tema para essa palavra, minimalismo. É uma palavra da moda, né? Você já deve ter ouvido falar em minimalismo, né? Minimalismo, na verdade, é um conceito, né? Se refere a uma série de movimentos artísticos, culturais e científicos que permearam e perpassaram o século XX, né? Com aquela coisa de que poucos elementos são fundamentais, assim, são melhores, né? Por exemplo, o minimalismo ele atingiu a decoração, né? Quem já viu aquela sala toda branca, com móveis retinhos, né? Saiu aquela coisa do móvel todo trabalhado, cheio de rococó, né? As paredes muito mais claras, né? Os pisos também. Isso é o conceito de minimalismo na decoração, né? Atualmente, isso vem lá desde o início do século XX, né? E atualmente tem um grupo de pessoas na sociedade que passaram a viver assim socialmente, com aquele conceito de que menos é mais, né? Tem um grupo de pessoas que está crescendo no Brasil e no mundo, né? As pessoas vivendo com menos, estimulando a comprar menos, estimulando a trabalhar, a ganhar menos para não ter que gastar horas e horas trabalhando para comprar coisas e depois perder tempo com a família e assim por diante, ter melhor qualidade de vida. Então, o minimalismo vem permeando, assim, ele vem mudando de faceta, mas ele vem desde o início do século XX, ocupando movimentos culturais e científicos na sociedade, né? E nesse conceito mais atual de ter menos, de comprar menos, de gastar menos, né? Comer menos, não sei se atinge essa área também, né? Tem muitas pessoas que estão também começando a fazer esse movimento de ter menos e valorizar mais o ser, né? É uma coisa que aconteceu muito na Revolução Industrial, na sociedade pós-moderna, né? Sociedade de consumo de bens, então ter é aquela coisa que marca a vida das pessoas, né? Há pessoas que só sentem valor ou sentem valorizada dependendo do carro que ela tem, dependendo do endereço que ela mora. Tem pessoas que sentem valor ou para ele é tido como valor para ele se ele usa a marca tal, né? Isso tem pessoa que vive no entorno disso. Mas esse outro grupo que está surgindo aí, que está entrando nesse movimento, está dentro disso aí. Vamos fazer com menos, vamos ter menos, vamos gastar menos, né? Você pode usar uma roupa de marca? Pode, mas a outra, sem ter marca, você paga 1/3 do preço e ela te veste do mesmo jeito. E isso só tem valor para quem sabe que é a marca, para quem está envolvido com isso. Quem não sabe, então, o minimalismo é isso. Mas a Bíblia é uma coisa maravilhosa, né? A Bíblia ela é atemporal. A Bíblia ela não está no século XX,
ela veio antes, ela veio do coração de Deus, ela perpassa todas as gerações, ela falou para a geração dos patriarcas, ela é a mesma para nós hoje e ela atinge o ponto central que precisa atingir, que é a mente, o coração e a alma nas necessidades humanas, nas necessidades que nós temos, né? Então aqui, no texto que Paulo vai falar aqui para nós, e eu quero me deter depois no versículo 6 e no 7, se você prestar atenção, é exatamente isso que Paulo está falando. Ele vai falar de um minimalismo, de você contentar com pouco. Só que antes dele entrar nesse texto aqui, nesses dois versículos, 6 e 7, ele faz uma comparação. E ele está falando aqui de quem? E é uma coisa que está muito em voga nos nossos dias hoje. Paulo está se referindo aos falsos mestres, ou aqueles que acham e que usam a piedade, a fé, a pregação, a doutrina e tudo isso como fonte de lucro. Isso é uma coisa que é muito atual nos nossos dias, né? E nós precisamos nos ater aí. Aí ele começa falando assim, ó, no versículo 3. Se alguém falar para vocês de uma outra doutrina diferente do quê? Diferente daquela ensinada por Jesus, diferente daquela passada pelos apóstolos, diferente daquelas que eles já tinham aprendido, ouvido, do que Jesus passou ali em Israel pregando, falando, ensinando. Se vocês ouvirem outra coisa diferente disso, ou outro ensino que não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ou com o ensino segundo a piedade, esteja atento para isso, porque isso é algo que está muito em voga nos nossos dias. As pessoas estão muito preocupadas com a verborragia, com palavras rebuscadas, com mensagens cheias de chavões, com mensagens motivacionais, com tudo isso, que isso acaba virando uma outra doutrina. E aí Paulo vem alertando, ó, se vocês ouvirem outra coisa, outro ensino, e aí ele vem falando dos falsos mestres, que eles usam genealogias intermináveis, eles têm aquela coisa de debate, né, de palavra, de troca de palavra, de ficar debatendo coisas difíceis, temas difíceis. E ele fala que esse evangelho, essa doutrina, não tem nada a ver com a sã doutrina, aquela pregada por Jesus Cristo e pelos apóstolos, que é de acordo, que é segundo a piedade. E piedade aqui no grego, nessa palavrinha aí, olha, significa reverência a Deus com um coração espontâneo. Esse é o ícone do evangelho. O evangelho que Jesus espera de nós é uma reverência, porque sabemos que o nosso Deus é santo e Ele quer isso de nós com um coração espontâneo. Não adianta ser nada forçado. Por isso que eu fiquei feliz que você chegou aqui hoje, porque eu sei que você queria vir à igreja hoje. Porque é espontâneo. Você veio, às vezes até se esforçando um pouquinho porque está cansado, mas a intenção do teu coração é agradar ao Senhor. É isso que vale para Deus. Isso é segundo a piedade. É um evangelho autêntico, é um evangelho simples da graça de Deus, da bondade e da misericórdia do Senhor. Então Paulo começa, antes de falar, de chegar nesse ponto, ele começa falando isso, não é? A doutrina que não é segundo a piedade. Aí ele fala, se tem alguém pregando isso dessa forma, primeiro, ele é soberbo, aqui na minha versão fala enfatuado, que é a mesma coisa, aquela pessoa cheia de si, é soberbo e nada sabe, mas delira. Tem uma versão que diz assim, ó, estão delirando. Sabe por quê? Quem quer fazer um evangelho desta forma, quem quer pregar dessa forma, que está cheio disso, cheio de si, achando que pode fazer por si, isso é soberba, porque o evangelho, com toda a simplicidade que ele tem, com toda a simplicidade que foram as palavras de Jesus, ela tem um poder enorme de tocar o coração mais endurecido, mais empedernido, ela tem a condição de tocar. E isso eu não faço. Não tem palavra bonita que faz isso. Não adianta discurso bonito. O que toca o coração das pessoas é o evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho do amor, é o evangelho da graça, é o evangelho que doa, é o evangelho que perdoa, é esse evangelho que toca. Então não fique escutando coisas, não. Eu sei escutar uma pregação
com uma teologia boa, eu sei o que é um pregador que tem capacidade de pregar, por exemplo, Augusto Nicodemos, tem vários outros que eu gosto de ouvir, que tem profundidade na palavra, mas são humildes, são pessoas simples, eles não pregam esse evangelho enfatuado, esse evangelho cheio de soberba, não, porque isso não vai levar a nada. Então Paulo está falando, se essas pessoas estão pregando desta forma, né, eles não sabem nada, mas delira. E ele fala que esse delírio aí é um desejo por algo de forma descontrolada. É uma coisa doentia. Eu achar, porque sou pastora, ou alguém achar que porque é pastor, a gente tem o poder de persuadir alguém com a nossa oratória. Tem muita gente sendo persuadido, mas eu jamais quero estar neste lugar, porque o que toca você é o amor de Jesus, é a presença do Espírito Santo. Pode ser um lugar pequeno, pode ser um lugar simples, mas onde tem a presença do Espírito Santo, você é tocado, você não sai daquele lugar da mesma forma que você entrou. Isso é o evangelho de Jesus. E os falsos mestres, os falsos profetas, e nesse último tempo, eles vão usar muito essa tática. Vão usar de oratória, vão usar de persuasão, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos o evangelho da simplicidade, mas que toca o seu coração, que muda a sua mente, que muda o seu jeito de pensar, né? Então, a doutrina verdadeira, ela é conhecida pelo impacto que ela tem diário na vida do cristão. Você quer ver um evangelho autêntico? Você quer saber se o evangelho que está sendo pregado naquela igreja, em qualquer igreja, é um evangelho autêntico? Ele está produzindo transformação na vida das pessoas e principalmente no caráter, que é onde estão os seus valores. Esse é um evangelho autêntico. Pode mexer com a emoção, pode mexer com a função social, mas se não mudar o caráter e se você não entender que Deus te chamou para ser santo e para ir morar no céu com Ele, esse evangelho não é um evangelho que está fazendo o papel dele. Não é um evangelho verdadeiro, não é um evangelho autêntico. Se o evangelho que você está ouvindo, ele não provoca em você, quando você sai da igreja, arrependimento pelos seus pecados, se ele não provoca em você uma certa vergonha. Quem aqui já saiu da igreja envergonhado, sem ninguém saber que você está envergonhado? Só Deus é que sabe, porque a pregação parece que foi direitinha lá para você. Quem aqui? Eu já saí várias vezes. Esse é um evangelho autêntico, sabe por quê? O Espírito não envergonha você, porque ele não sabe, o pastor não sabe o que está acontecendo com você, mas você chega em casa e fala assim: Senhor, me perdoe, obrigada pela palavra hoje, Jesus. Teu Espírito tocou meu coração, a palavra me mudou, a palavra me transformou. Se na tua igreja pode ter o melhor louvor, pode ter tudo que tiver, se não estiver provocando isso, duvido, e preste atenção que esse evangelho está sendo um evangelho falso. Porque o evangelho verdadeiro provoca temor, provoca arrependimento, provoca confissão de pecado, provoca conversão do coração dos pais aos filhos, coração dos filhos aos pais, provoca transformação na vida do casal, provoca temor na vida dos filhos. Este é um evangelho verdadeiro. E se você abrir o coração e disser todo dia: Espírito Santo, muda aqui, você vai ver o Espírito Santo transformar. Você vai ver todo dia ele apontando: Márcia, você precisa melhorar aqui. João, você precisa melhorar ali. Edson, você precisa melhorar no outro lado. Esse é o evangelho. É diário, a transformação é diária. Jesus está me transformando desde o dia que eu entendi quem era Jesus, até hoje. E às vezes, de vez em quando, eu vou para um lado e ele fala: volta para cá, Márcia, eu não te quero ir, volta para cá. Ele nunca me deixa descansar. Porque o dia que eu achar que estou pronta para Deus e para o evangelho, eu comecei a descer a escada da fé. Eu vou entrar naquele lugar que Jesus disse lá para a igreja, que ela era morna. Eu esqueci qual é a igreja agora. Mas porque é morna, eu vou te vomitar. Porque é um lugar da indiferença. É melhor ser frio ou quente, porque ser morno, você acha que é bom, você acha que já sabe tudo, você está contente com qualquer coisa, e Jesus não suporta essa posição. Nós temos que estar do lado que podemos ser aquecido, ou do lado que você já se aqueceu. Este é o evangelho, esta é a doutrina verdadeira. Veja, na igreja primitiva, nós temos o maior exemplo dessa mudança do evangelho simples na vida dos cristãos da igreja primitiva. Você vai ver lá em Atos capítulo 2,
versículo 43, 46 e 47. Olha o que ele diz, olha, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais. É outra característica do evangelho verdadeiro. A igreja que deixa as pessoas entrarem, e que deixa o mundo vir junto, e que não diz para ela que o mundo não pode entrar dentro da igreja, que aqui a igreja tem que fazer diferente. Perdeu-se o temor, não há mais temor. Evangelho é mudança. Desde o momento em que você vem para Deus, Deus vai te mudar. Ele ama você do jeito que você está, mas Ele nunca vai deixar você do jeito que você está, ou que você chegou aqui. Porque a meta de Deus até o dia que Jesus voltar é me transformar na imagem e semelhança dEle. Capacidade espiritual, moral, emocional de ser cada dia mais parecido com o meu Pai, que me criou. Então em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, perseveravam unânimes no templo. Outra característica da igreja verdadeira, do crente verdadeiro. Você não vai se apartar do templo. Márcia, mas eu posso servir a Deus na minha casa? Você pode, se você estiver lá no meio da selva amazônica, se você não tiver pastor para te pastorear, com certeza Deus vai mandar anjos, vai mandar. Mas se você está no Rio de Janeiro, que tem igreja em cada esquina, você tem que vir ao templo. Você tem que fazer parte de um corpo. Você não vai ser crente virtual. Não tem crente virtual. O virtual pode te despertar. O virtual pode falar com você. O virtual pode atingir o pecador. Mas você morre se não estiver ligado no corpo. Só tem vida quem está no corpo. Entenda isso, você que está me ouvindo. Não vai conseguir ser crente aí. Pastora, por que você está na internet falando coisa da palavra para os outros? Para abençoar a sua vida, para abençoar a vida do outro e para chamar você para vir para a igreja. Venha para a nossa, quem é da nossa, vai para a sua, quem é da sua, porque ali é o corpo de Cristo. É ali que nós temos vida, a seiva que é passada, que vem de Jesus, para que a oliveira verdadeira vai para cada um de nós. E nós recebemos vida espiritual. Então, permaneciam no templo, perseveravam, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha, eu ficava meio que chateada do pastor Edson falar aqui de pão com mortadela na vigília. Primeiro porque eu não gosto muito de mortadela não, sabe? Eu acho o cheiro dela muito forte. Mas não é por isso. Mas depois sabe que o Espírito Santo me repreendeu? Porque o pastor Edson é um homem simples. Ele pode comer o melhor prato que ele quiser comer, mas ele é um homem simples. E olha o que a Bíblia fala. Comiam pão em casa com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com simpatia, com a simpatia de todo o povo. Havia comunhão, havia temor, havia plenitude de comunhão entre os irmãos. Então o povo que estava no entorno, vendo a comunhão da igreja, tem um texto, outra versão que diz, ó, caía na graça do povo. O povo ia. E aí tem outra parte do outro versículo que diz assim, e o Senhor acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Esteja pleno na presença do Senhor. Esteja em comunhão com seus irmãos. Esteja consertando aquele que precisa. Porque Deus vai começar a atrair para cá, para você, para sua casa, para sua cela, para sua vida, para nossa unidade em casa, aqueles que hão de se salvar. Porque é assim que o mundo vai ver que nós somos discípulos, se vós amardes uns aos outros. Então olha que singeleza aqui, olha, na igreja primitiva. Comunhão, partir do pão, singeleza de coração. O evangelho, ele é simples, ele é poderoso. É como uma dinamite para explodir um coração perverso. Mas ele é simples. Deus não inventou nada sofisticado. Por isso que para você receber Jesus no seu coração, basta você vir aqui à frente, ou aí na sua casa, onde você estiver, você fazer uma oração assim, Jesus, entra no meu coração, eu entrego a minha vida para ti. Cuida da minha vida a partir de hoje. É assim que você aceita Jesus. Mas não precisa de um ritual, não precisa de uma coisa mirabolante, não precisa eu pagar alguma coisa. Não, porque o preço foi pago na cruz. E Jesus quer esse lugarzinho que está aí, seu coração. Esse lugar
de onde procedem as fontes da vida. É esse lugar. Quando você entrega a vida para Jesus, Ele quer o teu coração. Interessante que tem muita gente dentro da igreja, já aceitou Jesus há algum tempo atrás, mas pegou muitas áreas da vida dele e Jesus está pedindo. Jesus diz: filho meu, dá-me o teu coração. Por que Jesus pede o coração para um filho? Eu já não sou filha dele. Porque é o lugar do desejo, é o lugar da vontade, é o lugar do sentimento que você precisa entregar tudo para ele. Você que é rebelde, você que acha que não dá conta disso ou daquilo, que não quer obedecer, entregue esse lugarzinho para Jesus, que você vai ver Jesus transformar. Você vai ver o Espírito Santo transformar. Eu, na minha época, tinha que obedecer mesmo, porque senão apanhava, né? O couro comia. Hoje não, nós temos uma geração diferente, muito sensível. Mas eu quero dizer para você que é jovem, que é adolescente que está me ouvindo. Entrega o seu coração para Jesus. O teu problema é porque você não se entrega. A hora que você entregar, Ele vai saber como te conduzir. E Ele tem uma porção exata para você. Porque Ele te conhece com todas as suas limitações e com todas as suas possibilidades. Ele não erra. Ele não engana como o pai, como a mãe, como eu. Não, Jesus, Ele é perfeito. Ele sabe exatamente como você é. Então entrega. Esse é o evangelho verdadeiro. Ele era conhecido. E os falsos mestres, né? Suposição de que a piedade era fonte de lucro. E aí você vai ver muito isso. E aí eu vou falar também. Vem para Jesus, porque seus problemas financeiros vão acabar. Vem para Jesus, porque Jesus vai curar sua alma, seu coração, vai te salvar. E vai te dar direção para você resolver seus problemas financeiros. Jesus não é banco. Jesus não é empréstimo. Jesus, a primeira coisa, Ele não morreu por casa, não morreu por carro. Tudo isso Ele pode dar. Mas Jesus morreu para religar você ao Pai. Para trazer a sua comunhão de novo. Que tinha sido cortada. Foi cortada lá no Éden com Deus. Essa é a maior necessidade do homem. É ter comunhão com o Pai. Ontem eu estava orando e falei: Jesus, esse é o maior privilégio que um homem pode ter. É sentar num quarto, ajoelhar numa cadeira e saber que Deus me ouve. Gente, vocês já pensaram na grandiosidade disso, pastor? E muitas vezes você não valoriza o teu momento de oração. Você vai de qualquer jeito. Você dá uma boa noite para Deus, você dá um bom dia, que eu estou muito apressado, Senhor. Meu trabalho é mais importante. Seu trabalho é importante, mas você não sabe o que é mais importante do que falar com Deus. Deus te ouve, Deus me ouve. E se nós dessemos tempo, nós íamos nos surpreender muito mais. Porque Deus não é um pai assim, ó. Aquele pai imediatista que atende os filhos assim. Mamãe, eu quero. Toma, meu filho, para sossegar. Deus não faz isso, não. Se Ele precisa trabalhar em você, Ele vai deixar você pedindo. Então, esses falsos mestres aqui que Paulo vem falando, ele fala, né? Mas o apóstolo afirma que a fonte de lucro é a piedade com contentamento. É isso que é fonte de lucro. Os falsos apóstolos, eles confundiam isso. Pregar o evangelho, falar do evangelho, e hoje tem muitos confundindo isso, né? Vem para a igreja, quer o maior número, e aí mais números, então não transforma a vida, porque o número é importante. Jesus não trata ninguém por um número. Jesus trata cada um de nós individualmente. Ele quer você por inteiro, Ele quer a sua vida por inteiro. O número é importante porque Ele quer salvar a todos. A salvação é para todos. Mas nós não podemos, diante do processo, estragar aquilo que Ele vai fazer lá no final. Nós não podemos. Então nós precisamos entender que a piedade que Paulo estava falando aqui é fonte de lucro. A piedade com contentamento, essa é a fonte de lucro. E aqui nós temos que pensar sobre a nossa perspectiva eterna. O que te deixa descontente hoje? O que te deixa hoje sem paz na alma? O que traz para a sua alma contentamento? Aí você talvez que está precisando de um carro novo, você pode pensar assim: ah, pastora, se eu hoje tivesse um carro novo, eu ia ficar bem contente. Aí sabe o que acontece? Você ganha o carro novo, você trabalha, você esforça, você compra um carro novo.
2 dias naquele carro, aquilo já passou para você. Você não tem mais, não está achando graça naquilo. Você, mulher, que compra bolsa e gosta de bolsa. Se eu tivesse aquela bolsa, pastora Márcia, eu ia ficar muito feliz. Sua faz tudo, compra a bolsa. 2 dias depois, ela já perdeu a graça com aquela bolsa. Roupa, sapato, maquiagem. Pensa em tudo que você pode comprar na terra. Isso não traz contentamento, isso traz uma alegria momentânea, passageira, às vezes até para você se mostrar para alguém, para quem gosta de fazer isso, ou dizer que tem, somente para isso. Contentamento que o apóstolo está falando, ele está falando de uma plenitude espiritual, de paz, uma paz que reina aqui, um contentamento, porque eu sei, desde agora, se eu permanecer firme, eu já sei o que será o meu fim, onde será e como será. O contentamento do cristão está muito ligado a isso. Não está ligado a coisas nem a bens materiais. Pastora, mas você não gosta de ter um carro novo? Ah, gosto. Ontem eu falei para meu esposo, estou gostando muito desse carro seu. Ele falou, é mesmo? E eu falei assim porque ele falou que vai me dar o carro dele, entendeu? Eu nem quero não, mas ele falou já que vai me dar o carro dele. Isso tudo é bom, irmãos. Eu seria hipócrita se eu dissesse para você que não é bom, seguro, andar num carro novo, carro blindado. Isso tudo é muito bom. Mas isso não traz contentamento para minha alma. O que traz contentamento para minha alma é a minha comunhão plena com meu Pai. É saber que independente do que acontecer e do que já aconteceu, quem me garantiu estar de pé foi Ele. Foi a presença do Espírito, foi o poder da palavra, foi a comunhão e o amor dos meus irmãos que me ajudou a ficar de pé. Foi a oração, a intercessão de muitos. Isso só tem quem tem fé, isso só tem quem tem Jesus, isso só tem quem entendeu o Evangelho. Então, essa é fonte de lucro, é a piedade, santidade, temor a Deus com contentamento. Sabia que essa coisa caminha muito junto? Se a pessoa não temer a Deus, ela vai ser uma pessoa descontente mesmo sendo crente. Você conhece crente descontente? Você conhece crente reclamão? Você conhece crente que faz coisa errada para ter as coisas? Conhece um monte. Mas é porque não entendeu ainda um princípio. Piedade com contentamento. Olha, a nossa perspectiva é eterna. Ela não se limita a esta terra. Ela não está limitada aqui. Por isso, tudo aquilo que nesta terra quer te dominar, ou quer tomar o lugar de Deus, o lugar da presença, você tem que rejeitar. Você tem que não aceitar. Você tem que pedir, Jesus, tira isso da minha vida, eu não quero saber disso. Tudo que te domina, tudo que te domina. Nós estávamos brincando com o Josué, que ele estava tomando o chimarrão dele ali na hora que entrou na igreja, né? O pastor falou para ele, isso é vício, hein, Josué? Mas gaúcho gosta muito, né? Mas a gente gosta do café, né, Josué? Mas o café, nem o chimarrão, nada disso nos domina. Porque se nos dominar, passa a ser um vício. Nada pode te dominar. Internet, filho, marido, carro, bens, nada pode te dominar. Você tem que estar sujeita, sua mente tem que estar condicionada à palavra de Deus. É isso que Paulo vem falando antes dele falar disso aqui. Então, esse comportamento, entender que a piedade com contentamento é fonte de lucro, é de ganho para você, para a sua alma, para a sua vida, não é? Então eu queria te convidar para você aprender, em nome de Jesus, ser um minimalista espiritual. Aí ele vai dizer, contente-se com pouco, enquanto isso você ajunta tesouros no céu. Quais são os tesouros? Deus não te proibiu de juntar coisa aqui, de comprar coisa aqui, nada disso. Mas você sabia que quanto menos coisa na sua casa, mais ordem você vai ter, menos trabalho você vai ter para limpar, certo? Por que a decoração minimalista, muita gente gosta dela? É tudo reto, limpa rápido, passou rápido, não tem muitas peças, não tem muitas coisas, entendeu? Tudo fica mais fácil, o ambiente fica mais alegre, o ambiente fica mais folgado, fica mais espaçoso, certo? Então Paulo vem falando isso aqui. Contente com pouco, junte tesouros no céu, mude a sua perspectiva. É isso que ele está falando. E Davi tem um salmo que ele mostra muito isso. Se você é um minimalista espiritual, se você tem um contentamento com aquilo que Deus já te deu, com a salvação que você tem, com a paz que você tem, uma coisa que você nunca vai fazer
é se comparar com o ímpio. Davi começou a fazer isso no Salmo 73, e você vê ele vai falando, né? Que enquanto ele tentava compreender isso, ele começou a falar, olha Deus, o ímpio, olha os filhos dele são gordos, são bonitos, e não sei o quê, tem isso, tem aquilo. E o coração dele foi ficando azedo, o coração dele foi ficando esquisito, né? Nós temos que estar satisfeitos, mesmo quando você vê incrédulo prosperando. Não se compare com o ímpio, meu irmão. Você não pode comparar. Jesus mostrou isso para a gente desde quando ele pisou nessa terra, quando ele nasceu. Certamente os judeus esperavam, ou o Império Romano, ou os imperadores romanos, que nascessem numa coisa esplendorosa, num berço de ouro. Jesus vai nascer onde? Eu nunca vi ninguém nascer numa manjedoura, lugar fétido, de comida dos cavalos e dos animais. Por que Jesus nasceu numa manjedoura? Ele, como filho de Deus, não poderia nascer num lugar legal? Poderia, mas é para mostrar que o reino dele não era desse mundo. O meu reino não é daqui. Ele diz isso o tempo todo. Depois, quando ele vai entrar em Jerusalém, ele entra num jumentinho. Naquela época, os reis montavam em cavalos brancos, cavalos de raça, cavalos os melhores. Jesus vai num jumento emprestado e entra em Jerusalém. E ele é aclamado pelo povo como rei, para mostrar que o reino dele não é desse mundo. Então nós precisamos entender e mudar nossa perspectiva. Não compare a sua vida com a vida do ímpio. Não compare, de forma alguma. A vereda do justo leva para perto de Deus e a do ímpio para longe. Por isso você não pode se comparar, tanto agora como na eternidade, certo? O ímpio que agora está, o caminho dele que está distante de Deus, talvez mais na frente ele pode voltar para Deus. Mas a tua perspectiva é outra. Você, o seu caminho com Deus te leva para perto dele enquanto você estiver aqui e depois eternamente quando você for para a eternidade. Sempre com ele. Salmo 37:16 diz, mais vale o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Você tem pouco, meu irmão? Contente-se com este pouco. Seja um cristão minimalista. Contente-se com isso aí. Dê glória pelo que você já tem. Agradeça pelo que você já alcançou. Você vai, como eu já disse em outra pregação, diminuir o nível de exigência para ser feliz. Quem não reclama, ou quem reclama muito, aumenta o nível de exigência para ser feliz. Não está bom isso, não está bom aquilo, não está bom aquilo outro. Eu sempre dou o exemplo da minha mãe. Uma mulher que não reclama de nada. Ontem eu liguei para ela. Mãe, como é que a senhora está? Estou bem, minha filha. E a saúde? Estou bem. E eu sei que ela não está bem. Ela está com 86 anos, 82 anos. 2 AVC já teve. Mas ela não reclama. Estou aqui. Oro de manhã, oro de tarde, canto um hino. Vou para a igreja de noite. O culto dela é 7 horas, 5h30 ela já está pronta para ir para o culto. Isso que é vontade de ir para a igreja, né? Aí você vai dizer assim, pastora, sua mãe não faz nada, é aposentada. Não, sempre foi assim. Sempre. Sempre foi assim. Sempre foi grata. Sempre não reclamou de nada. Sempre foi grata por R$50 que você dá para ela, né? Então, diminui os níveis de exigência para ser feliz. Essa sociedade que nós estamos hoje, a sociedade do consumo, eu pergunto, não era para estar todo mundo alegre, sem problemas emocionais? Não era para estar todo mundo tranquilo? Porque nós temos facilidade, computadores, é tudo muito rápido, né? Antigamente você ainda esperava uns minutos para o computador ligar. Agora é assim, ó, vupt. É muito rápido, você nem digita mais, né? Com teclinha, é iTouch, tecnologia de última geração. A geladeira já tem nanotecnologia para eliminar, erradicar a bactéria. O que mais que essa sociedade quer? Sociedade precisa de paz na alma, na mente, no coração, porque não são bens materiais, tecnologia, inovação tecnológica que vai trazer paz para a alma. Traz mais cura para a doença, aparelho sofisticadíssimo, identifica as doenças mais rápido. Mas eu pergunto, não diminui a quantidade das doenças, por quê?
Por quê? Porque falta paz, falta alegria, falta contentamento. E o contentamento, ele evita as doenças somatizantes, psicossomáticas, doenças que estão na mente, que está a tristeza na alma, aí o corpo começa a sentir alguma coisa, fobia, pânico, ansiedade, por aí vai. Não quero repetir isso aqui para vocês, que eu vivo falando isso aqui. Você precisa entrar nessa perspectiva minimalista, porque o teu Deus é grandioso demais para você ficar querendo coisas além do que Ele tem para você. Contente-se com o que Ele tem para você. Ele não te proíbe de buscar, Ele não te proíbe de estudar, Ele não te proíbe de crescer. Não, eu sou a prova viva disso, irmão. Sou a prova viva. Eu era tão pobre, que com 12 anos eu estava limpando a minha casa de chão vermelho, batendo aquele escovão pesado, né? E eu pensei assim, Deus, se algum dia eu casar. Primeiro eu achava que eu nem ia casar, né? Se algum dia eu casar, eu queria uma casa com um sofá e uma geladeira. Porque na minha casa não tinha geladeira e não tinha sofá. Sentávamos em cadeiras duras de madeira. Queridos, Deus me deu e Deus me fez lembrar desse pensamento. Sou uma menina de 12 anos que eu pensei isso. Eu sempre, desde pequena, com aquela pobreza toda, eu sabia olhar o que era bonito e sabia identificar o que era bom. Isso é da gente, né? Eu sempre sabia. Se eu via uma coisa de porcelana que na minha casa não tinha, eu achava aquilo lindo na casa da minha tia. Entende? Então sempre... E hoje eu fico olhando, Deus me deu taça verde, taça laranja, taça de todas as cores. Ele dá. O meu objetivo nunca foi esse, eu só pedi. Porque eu achava bom beber água gelada e sentar num sofá macio. Eu gostava, então eu pensei, 30, 20 anos depois, quando o Edson comprou uma casa que nós estávamos botando os móveis, era uma mesa com 8 cadeiras. Eu tirei o plástico de uma cadeira, tirei o plástico da outra cadeira. Quando eu tirei o plástico da terceira cadeira para botar na mesa, o Espírito Santo falou assim, lembra que você queria uma casa com uma geladeira e um sofá? Você tem 3 salas nessa casa. Isso para mostrar para você que Deus é Pai. Ele dá com abundância. Eu nunca imaginei ter nada do que eu tenho hoje. Mas esse não foi o meu alvo era agradar o Senhor. 5 horas da manhã de oração na igreja, eu estava lá. Batalha bíblica na minha igreja, naquela época eu era a primeira que achava na Bíblia. De oração até, as orações que faziam, as vigílias que fazia na minha igreja, era 2 horas de joelhos. Eu lembro que eu levantava com o joelho fundo, mas eu ficava 2 horas ajoelhada falando com Jesus. Eu queria agradar a Deus. Eu queria servir a Deus, não podia passar um esmalte na unha, mas eu queria agradar a Jesus, eu aceitava aquilo. Não podia cortar o cabelo, nem a pontinha, eu aceitava aquilo, porque era para agradar a Jesus que o pastor falava e eu aceitava. Meu desejo era agradar a Jesus. E Ele me fez chegar até aqui, com alegria, com contentamento. Então, queridos, não se compare com o ímpio, não se compare, ele não é parâmetro para você. Olha o que o salmista Davi diz no Salmo 73, quando ele ficou lá observando o ímpio. 73, 16 e 17. Em só refletir para compreender isso, a prosperidade do ímpio, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual será o fim deles. Sabe do que você precisa hoje, eu e você precisamos? Entrar no santuário de Deus. Ao entrar no santuário de Deus, você tem todas as suas expectativas supridas. Você tem todas as suas respostas e interrogações respondidas. Você precisa, eu e você precisamos entrar no santuário de Deus. E o santuário é o lugar da presença de Deus. O tabernáculo é um lugar minimalista mais completo que eu já vi. Você já viu o que tem no tabernáculo? Uma mesinha. Pequena, ela é pequena, poucos centímetros. Uma mesinha dos pães da proposição. Primeiro tem o altar do holocausto, no início. Depois tem a mesa, depois tem a pia de lavar, depois tem o altar do incenso, tem o candelabro, a arca da aliança, as cortinas que são externas. Mas os objetos, o tabernáculo era um lugar minimalista, com coisas pontuais para mostrar o que Deus queria fazer naquele lugar. Mas o que tinha de tão empolgante, importante naquele lugar? A presença manifesta de Deus no Santo dos Santos.
Então não é gelo seco, não é gritaria, não é nada disso que vai tocar o coração das pessoas. É a presença do Pai. E ela tem que começar por nós, por mim e por você. E ela começa no amor que nós temos de uns pelos outros, na comunhão que nós temos, no contentamento. Se você vem para a igreja, gritando com seus filhos, reclamando que tem que vir para a igreja, maltratando eles, eles não vão entender que amor é esse, que igreja é essa. Então Deus está falando conosco. Deus está falando conosco. O altar do holocausto, no tabernáculo, lugar de sacrifício. A bacia e a pia, lugar de purificação. A mesa dos pães, sustento para a sua alma. O candelabro, Jesus tem luz e direção para você. O altar do incenso, lugar da comunhão, da oração. E a arca, o lugar da presença, a voz de Deus falando com cada um de nós. A arca hoje, ela pode estar lá no seu quarto, na sua casa, dentro do seu carro. A presença de Deus não é limitada como era naquele lugar. Ela pode estar com você o dia inteiro, o tempo todo. Mas o que nós temos feito? O que é que nós temos colocado diante de nós que tem impedido essa presença? Quantas coisas nós temos colocado diante de nós? Não é? Quantas preocupações, quantas coisas que a gente julga muito mais importante. Não tem nada mais importante na sua vida do que tentar entender, compreender e buscar a presença de Deus para a sua vida. Não tem nada. Nada, 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 nada. Porque a partir, e olha, a presença de Deus, basta assim, ó, uma frestinha. Uma frestinha. A gente vai ver isso quando você para um final de semana, que você vai para o encontro. Quero sugerir que você inscreva para ir para o nosso, né? Quando a gente para fazer alguma coisa, nós fizemos um seminário aí, pastor João, eu e Edson, no outro final de semana. Quando a gente chegava naquele ambiente cansativo, a tarde inteira, até 11 horas da noite, sentado naquele banco de hotel, um frio de 13 graus de temperatura, cansativo. Mas a presença de Deus era quase que palpável naquele ambiente. E a gente não via as horas passar. Eu, pelo menos, não via. Entende? Por quê? Porque a presença de Deus, ela é assim. Ela suplanta. Pensa em tudo que você tem de bom aqui na terra. A presença de Deus é maior. Ela suplanta. Por isso a meta do diabo não é tirar você de dentro da igreja. Mas é entreter você com coisa do mundo estando dentro da igreja. Porque aí você não busca a presença. Você não entende a presença. Você não desperta para a palavra. Essa é a meta do inimigo da nossa alma. Entenda isso, eu estou falando para você, porque é de cadeira, eu sei disso. Você pensa que porque sou pastor, ele não tenta me entreter, não? Ah, mais muito, mas eu já sei identificar. Sai para lá, agora é hora de eu ler a Bíblia. Sai para lá, agora é hora de eu orar. Sai para lá, que eu tenho coisa mais importante para fazer do que ver esse filme. Pastora, você nunca vê filme? Vejo, uma vez na vida. De 2 em 2 meses, quando dá tempo. Ultimamente não tem dado tempo, não, né? Jornal? Não, tem coisa mais importante que o jornal. Então, muitas coisas nós não percebemos, que é o entretenimento, entende? Que você poderia buscar. E às vezes buscar, não é você estar orando e gritando, não. Para ali, ó. Silencia. Silencia que Deus vai falar com você. Muitas vezes Deus está pedindo, ó, esse silêncio, esse contentamento. Fique em paz, fica tranquilo. Louve a Deus, agradeça a Deus. Muitas vezes nós não fazemos isso. Aí a nossa oração ela é tão veloz que a gente tem que pedir logo. Porque, né? Estamos apertados, temos que pedir um monte de coisa, pastora. E cadê a adoração? Cadê a oferta? Cadê o incenso? A oração tem isso lá no tabernáculo. A oração, o incenso ele era feito de tal forma que ele levava um tempo para queimar, né, pastor? Depois ele subia, ele levava um tempo para subir até a parte de cima do altar. Depois que ele subia, aí ele descia. Essa é a metáfora perfeita da oração. Oração no início é queima de incenso. Você não sente Deus, não tem ninguém ali perto de você. Se você dobrasse o joelho para orar e Deus fizesse assim, ó, desse um toquinho em você, meu Deus, tu passaria 4 horas ali. Mas Deus não faz isso, porque é por convicção. Você já conhece a palavra, você já tem raízes, então permaneça ali.
Deus está ali com você. Em alguns dias que você vai estar orando, Jesus vai manifestar a presença dele ali com você. Tu vai chorar muito, não vai dar vontade de sair dali. Mas em outros momentos, não. É como se não tivesse ninguém te ouvido. É como que se não tivesse ninguém te ouvido. Mas ele não deixa de ouvir uma só palavra tua, que é feita com sinceridade, mesmo cansada, mesmo quando você ajoelha e dorme, como já aconteceu comigo várias vezes. Esse aqui, de vez em quando, eu vou lá, cutuco ele, né? Ele começa a orar e dorme. Eu também. Acontece isso comigo. Canseira, de madrugada. Mas o Senhor está te ouvindo. O Senhor está recebendo você que é filho. Então, queridos, pense no tabernáculo como um lugar minimalista. A presença de Deus no santuário fazia daquele lugar o mais perfeito e o mais maravilhoso que existe. Por isso que o sacerdote tinha que entrar ali com reverência, com santidade, com purificação, né? Porque onde está a presença de Deus tem reverência, tem santidade, tem transformação, tem plenitude de paz para a alma, tem resposta para o seu questionamento e tem o entendimento do que realmente vale a pena você viver, você se esforçar. Na presença de Deus, muita coisa que você valoriza, ela perde todo o valor. Quantas vezes eu já fiquei envergonhada na presença de Deus? Eu achava que fazia algumas coisas assim que era muito importante. Eu lembro que um dia, eu era muito novinha, eu devia ter 27 anos. O pastor Edson, nós já trabalhávamos numa igreja que tinha muita congregação nos morros ali no centro do Rio de Janeiro. E eu marquei com uma senhora de uma das congregações de ir lá no morro, que era um culto de assistência social. Nós ajudávamos muito o pessoal pobre das comunidades. E eu fui naquele dia. E era isso lá em 1990, por aí. 1990. Então ainda não tinha asfalto em alguns morros do Rio de Janeiro. Não tinha asfalto, era barro mesmo. E eu lembro que eu cheguei lá e o pessoal ficou assustado de eu ter chegado lá, no morro. Até porque a nossa condição social era bem diferente da deles, mas a gente ia para o morro fazer a obra de Deus. Se Deus nos deu, vamos fazer, né? Vamos ajudar os necessitados. Então, quando eu cheguei lá, o pessoal assustou porque eu tinha chegado e disse: pastora, mas você veio com essa chuva toda. Eu falei: sim, eu não falei para vocês que eu vinha? Estou aqui. E aí eu comecei a achar que aquilo tinha sido uma atitude grandiosa, assim, né? Muito. Eu falei: nossa, que coisa, né? Eu consegui, os irmãos nem estavam esperando que eu viesse. Naquele dia, uma menina nova convertida, que cantava e tocava violão, ia dar um testemunho dela. E ela foi falar, quando ela foi falar, ela leu aquele texto de Paulo, que Paulo fala assim, ó: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra em mim a pregação do evangelho, o chamado que Paulo teve. Quando ela leu aquele versículo, eu engoli assim e falei: Senhor, me perdoe pela minha soberba. Não foi nada demais eu chegar aqui em cima. Eu simplesmente cumpri uma palavra que eu dei para as irmãs que eu viria aqui em cima. Claro que eu fui para ajudar, levava sempre bolsa para os irmãos, contribuía, isso tudo eu fazia. Mas naquele momento, então, essas correções de Deus, isso é maravilhoso, gente. Sabe por quê? Eu estou contando isso para vocês hoje, mas naquele dia ninguém ficou sabendo que eu estava ali achando que eu tinha feito um feito grandioso. E tem gente que acha. Mas sabe o que é isso? É construir com palha, madeira e feno. No reino de Deus, ele só aceita ouro, pratas e pedras preciosas. E ouro, prata e pedra preciosa é aquilo que você faz de melhor. Às vezes eu posso fazer melhor do que você. Você fez menos, mas você fez com o seu máximo que você podia. Como a oferta da viúva pobre. Isso Deus sabe. Isso Deus sabe. Não é a gente que sabe como pastor, não. Isso é Deus que sabe. Então, meu querido, entre na presença do Senhor, entre no santuário. Seja um minimalista espiritual, mas você vai receber a presença de Deus. Tenha contentamento na sua vida. Se você está ambicionando coisas altas demais, cuidado. Davi aí no Salmo 73, ao versículo 21, Davi ficou com o coração cheio de amargura e como um animal embrutecido. Saia desse lugar. Seja grato ao Senhor. Se você tem roupa, se você tem comida, se você tem um teto, você tem muito para agradecer. E todos nós aqui temos mais do que isso, não temos? Não é verdade? Então seja grato. Piedade com contentamento é fonte de lucro. Lucro espiritual, lucro para o futuro da sua vida com Deus, lucro para a sua família. Eles estão vendo isso.
O contentamento também, ele é um antídoto contra a avareza. Que a vida de vocês, Hebreus 13:5, seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira nenhuma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. E assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que alguém pode me fazer? Se Deus colocou, cercou você. Foi isso que ele fez com Jó. Pastor, mas o diabo pediu permissão. Se você é um servo fiel, está na presença do Senhor, até para o diabo se aproximar de você, ele precisa pedir permissão. Ele não tem permissão de se aproximar. Isso é lindo, isso é uma riqueza. Isso é o que o crente fiel e verdadeiro tem. Quantos livramentos que você nem sabe que aconteceu com você. Só vai saber na eternidade. Todo dia tem anjos acampados ao teu redor para te guardar, para te proteger. Quando seus filhos saem, às vezes até filho rebelde, mas porque você é crente, fica lá orando por ele, o Deus manda o anjo para guardar ele. Isso acontece. Já vi filho agradecer: pastora, olha, eu fui salvo pela oração da minha mãe, porque eu estava todo errado, mas Deus me guardou, e eu estou aqui para me arrepender. Então, querido, fique com esta palavra. Seja um minimalista espiritual. Seja contente com o que você tem, porque o que Deus já colocou dentro de você é uma riqueza que muitos queriam, que se muitos tivessem, não teria dado cabo da vida, tá? Nós temos uma riqueza aqui nesse vaso de barro. É de barro mesmo. Esse corpo aqui, né, Bel? É barro. Mas tem uma preciosidade aqui dentro. É a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Fique de pé. Levante a sua mão assim, eu quero orar. Todos nós que estamos aqui, todos nós, do menor ao maior, tem algo aí que Deus quer usar em você. Deus te deu talento, Deus te deu habilidade. E muitas vezes você está querendo fazer muito, mas às vezes só o seu contentamento dentro de casa, você está pregando o evangelho para alguém, para o vizinho, para quem está próximo de você, no trabalho. É isso que é o evangelho do diário, do dia a dia. O evangelho, isso é uma fonte de lucro espiritual. Então quero orar por nós, por você agora, pelas famílias, porque em nome de Jesus, situações serão mudadas nesta noite, eu creio. Eu creio, porque esta palavra, o Espírito Santo colocou ela no meu coração ontem, e eu creio que pessoas serão mudadas por esta palavra. Pai, em nome de Jesus, aqui estão nossas vidas, nossos corações e nossas reclamações, Pai. Colocamos diante de Ti agora, porque o Senhor vê tudo, o Senhor contempla tudo, Pai. E eu quero Te pedir para todos os corações que têm ouvido e irão ouvir esta palavra: Senhor, não é mais, não é isso, não é aquilo que vai satisfazer, não é, Senhor, porque há uma fonte inesgotável que vem de Ti, essa fonte da Tua presença, essa fonte de comunhão, essa fonte de simplicidade, ao mesmo tempo de poder de Deus na nossa vida, que traz contentamento, Pai. E eu quero Te pedir que os Teus filhos que estão aqui nesta noite, que ouviram esta palavra, Senhor, eu sei que muitos mais precisariam ouvir, Jesus, mas Tu pode levá-la pelo Teu Espírito em muitos corações, Senhor, porque ela falou comigo e ela está falando com os Teus filhos, Pai. Que lares aqui, famílias aqui, filhos sejam mudados, transformados pelo poder da Tua palavra, pelo agir do Teu Espírito. Aquilo que pai, que mãe já falou e que não teve jeito, o Teu Espírito é aquele que fala, aquele que age, Senhor. Age nos corações nesta noite, age nos lares, toca nos corações que ainda estão endurecidos e que não ouviram a Tua voz. Fala, Jesus, e traga transformação, Pai. No nome de Jesus, eu quero abençoar o Teu povo, a Tua igreja querida, e quero Te agradecer por esta noite, porque o Senhor nunca reúne o Teu povo em vão, Senhor. Nunca, Pai. Muito obrigada. Nós Te adoramos, Te louvamos e pedimos, Espírito Santo,
Sinalize para cada um de nós, quando quisermos abrir a nossa boca para falar alguma coisa ou descontentar, Senhor, que o Teu Espírito nos dê essa paz, essa tranquilidade, Senhor, que sejamos contentes, porque nós temos em nós a maior riqueza, que é a salvação, é a graça, é a operação do Espírito, é a transformação, é a direção, é a luz, Senhor, é a cura para a alma e para a mente, Senhor. Muito obrigada pelas riquezas da salvação, Pai. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.